Este é o programa Falando de Espiritismo. Estamos aqui direto da cidade de Jataí, no estado de Goiás, levando até você o Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Desde já nós agradecemos pela presença de vocês, por nos aceitarem, por nos receberem em seus lares, e que nós possamos, nesta noite, mais uma vez, falar do Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para o Cláudio, meu amigo que está por aqui, e boa noite para o Elmes, que está sempre conosco no programa. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos os ouvintes. Que nessa noite possamos fazer uma viagem no Evangelho e assim podermos adquirir maior bagagem e adquirida que ela possa ser a expressão das nossas ações. Isso daí. Desde já vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Pai a sua intercessão sobre nós, auxilia-nos nas nossas aflições, que possamos, em nosso cotidiano, ao defrontarmos-nos com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades nos labores domésticos ou sociais, que possamos sempre lembrar das palavras do Cristo: bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os que sofrem, porque serão consolados. Que possamos, Senhor, nos apoiar nesta presença redentora do Cristo, que possamos confiar, ter certeza da consolação futura e que possamos sempre nos fortalecer na luz do Cristo em nossa vida. Dai-nos, Senhor, hoje e sempre a sua proteção, que assim seja. Graças a Deus. Antes de você começar, Sam, falei boa noite aqui para os encarnados, mas nós espíritos, se somos espíritas e acreditamos na imortalidade, então boa noite à equipe espiritual que nos cerca. É verdade. Boa noite também, para os nossos companheiros do plano espiritual, que com certeza sempre estão sintonizados conosco, talvez não pelas ondas do rádio, mas pela sintonia natural de todos nós, de energias que irradiamos, E com certeza também os nossos companheiros que idealizaram este programa, esta forma de programa, esse estudo do Evangelho do plano espiritual, que está sempre nos intuindo, nos auxiliando também no entendimento e na explanação. Quem quiser participar conosco, é só nos visitar pelos canais do YouTube, Sintonia no Bem, ou também pelas redes sociais, pelo Facebook ou Instagram. E pelo canal e pelo telefone também de WhatsApp, que é 64 99603 1234. Ainda estamos no capítulo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é um longo capítulo e onde trata de muitas mazelas da humanidade, mazelas contemporâneas, Elmes? E o item que nós vamos tratar hoje é motivos de resignação, Resignar-se às dores, resignar-se aos sofrimentos, resignar-se às situações que o mundo às vezes nos imprime, faz bem, Faz a gente andar de acordo com as leis de Deus e faz-nos alcançar uma paz de espírito que nos permite até sair da dificuldade com maiores facilidade, embora nós raramente façamos isso, As dores vêm, o sofrimento bate na sua porta e tem um motivo. Na verdade, nós não viemos aqui para sofrer. Nós não reencarnamos em benefício do sofrimento. Nós teremos sofrimentos, mas a reencarnação, ela dá para a gente ter uma felicidade relativa, desde que a gente tenha consciência da nossa busca.
E o principal também, né, Sam, é a resignação ante a lei divina, né? Exatamente, porque o sofrimento nada mais é do que uma proposta, né? É uma proposta para que nós possamos perceber o mundo que nos cerca e muitas vezes nos servem até de advertência para as propostas que nós mesmos abraçamos antes dessa reencarnação e que por motivos do mundo, né, de deslumbre com as coisas do mundo, nós distanciamos. E muitas vezes o sofrimento é esta bússola, é esta bússola que nos direciona para o caminho, visto que ao sofrer, nós buscamos Deus. Ao estar desconfortável, nós refletimos um pouco, mas há aqueles também que se perdem, às vezes, nas lamentações, né? Então, muitas vezes, e esse evangelho, quando ele vai tratar desse assunto, é exatamente sobre isso daí, como resignar, e também aqueles que não se resignam. Então, aqui no item 12, para a gente começar o nosso diálogo aqui, por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio de cura. Interessante, né? A compensação, nós sempre esperamos uma compensação em toda a proposta da vida. Toda a proposta da vida, isso é intuitivo. Isso está intrínseco lá, como nós falamos, está impresso em nosso self, nosso ser espiritual. A compensação que buscamos em fazer algo de bom para receber algo, mas também a resignação nessa proposta aqui do Evangelho, ela abençoa o sofrimento. Interessante. Como que é uma proposta de bênção no sofrimento, Elvis? Você falando aí, eu estava lembrando, né? E foi oportuno. Desde os primeiros raios de sol começa a brotar na terra. E o dia nos dá mais segurança diante de uma tormenta muito grande na noite. Então, esse sofrimento é uma bênção, sim, porque te dá ânimo na expectativa do porvir. Então, ou seja, o espírito humano chora, mas o espírito sorri daqui a pouco. E quando nós falamos em resignar diante do sofrimento, é uma proposta que algumas pessoas consideram utópica, né? Mas que, na verdade, quando se começa a permitir que o Evangelho do Cristo floresça dentro de nós, nós começamos a perceber a resignação como um entendimento pacífico. Não é sofrer achando bom, né, Elvis? Não é gostar de sofrer. Agradecer pelo sofrimento naquela proposta de eu preciso sofrer para que eu tenha essa compensação X ou Y. É uma proposta de naturalidade. Quando eu tenho o Evangelho, e é bem conectado com aquela frase de Jesus: vinde a mim, vós que sofreis, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Quando nós estamos com o Evangelho, nós entendemos a proposta do sofrimento. Nós entendemos que esse sofrimento é passageiro e que é necessário. E como você falou assim, através do sofrimento, né, o corpo chora, a matéria chora, né, o espírito sorri, porque lava a alma. Esse choro, simbolicamente, ele vai lavar muitas máculas que o espírito tem deixado pela estrada, né? Então, essa resignação, ele significa esse entendimento da proposta. Do entendimento, por que eu sofri? Do entendimento do que nós já falamos neste Evangelho do início, da justiça das aflições, que elas não vieram sem ser por uma justiça divina, das causas que são
oriundas da minha imprevidência, né? E que são de natureza agora da vivência atual. São reparadoras, né? Ou passar. E de todas as formas, elas são reparadoras. Então, quando eu entendo esta proposta aí, eu começo a visualizar uma vida mais harmônica lá na frente. E este sofrimento, com resignação, ele passa a não ser tão doloroso. Você concorda? Perfeitamente, porque nós temos um campo de visão somente na expectativa da vida material. Então, por isso que sofremos mais do que a proposta. A proposta não é de sofrimento atroz, mas é de uma luta constante. Então, quando nós compreendemos essa situação e somos, no bom sentido, né, resignados ou procuramos a resignação, não é nos acomodar, né, e deixar que todo o caos tome conta de você, mas é ser submisso a esse momento numa luta constante. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com um amigo e achei interessante. Eles que estavam na fazenda trabalhando, e ele foi mexer numa cerca de arame lá e um arame farpado pegou na mão dele. E pegou e eles que são sangue demais. E ele naquela hora ele ficou assim meio contrariado, estava trabalhando. Aí ele enrolou um pano, foi para casa, aí chegou lá e lavou a mão e ele olhou, tinha uma veia do lado muito grande. Aí ele disse que pensou, foi obrigado, Senhor, poderia ter sido pior se pega nessa veia maior. Então, ou seja, não é prudente que nós, né, blasfemamos, né, esbravejamos diante de um obstáculo, diante de uma dor, diante do sofrimento. O que nós devemos fazer é termos paciência, serenidade e uma busca, uma perseverança diante daquele fato para que você possa sobrepor a ele, né? Mas aceitando sim no aspecto que o que isso quer me ensinar. Qual é o propósito disso e como eu vou sair disso? Eu tenho duas opções. Eu posso sair mais forte, né, mais compreendido da situação, ou posso sair arrasado quando eu passo a não ver situações para melhorar e começo só a reclamar. Exatamente. E tem uma coisa interessante que a gente vendo a proposta de Jesus, que é conhecereis a verdade e ela vos libertará, e ela é tão real que eu percebo falando, né, e falando com amigos há pouco tempo. Um amigo descobriu que tinha câncer. No passado, e passado recente, e ainda há aqueles, né, que não conseguiu essa serenidade, as pessoas, quando são diagnosticadas com uma enfermidade tão grave, né, como o câncer, naturalmente eles sofrem, começam a chorar, começam a pensar no o que vai lhes faltar, o que eles vão deixar de viver. E aí o sofrimento toma conta. É aí o que Joana fala que é o sofrimento do sofrimento, porque já vem um sofrimento que é a enfermidade. E aí você passa a ter um outro sofrimento por imaginar a grandeza daquele sofrimento. Então já você sofre duas vezes. Mas quando você clareia sua mente, entende a transitoriedade da vida, entende a estrutura que somos, que é muito além dessa vivência corporal, desse corpo, que nós somos seres imortais e que a nossa escala evolutiva é grandiosa, e nós somos gigantescos em espírito, você passa a perceber como eu vi uma pessoa receber, né? Descobri lá, o exame lá deu o bichinho. Estou com câncer, mas é mais um, isso aqui eu passo, isso aqui dá tiro de letra. Então é nessa forma que a resignação entra. É quando você tem a serenidade do Evangelho direcionando a sua vida. Aí quando o Evangelho direciona a sua vida, ele já clareou que você sabe que esta vida é transitória e que ela continua e que a única diferença é que você estará do lado de lá e não do lado de cá, mas com você estará do lado certo. Não que esse não seja errado, mas esse é transitório. É do lado onde as ilusões já não tomam tanta posse, né? Então, você começa a perceber a vida com menos sofrimento e com mais resignação. Então, essa é a proposta do Cristo, a gente perceber a nossa essência, estrutura verdadeira, em detrimento dessa estrutura passageira.
E aí nós começamos a perceber o sofrimento como um dispositivo para o veículo. Para corrigir. Para corrigir a rota do passageiro. Eu queria só ler um trechinho. Está no livro Estude e Viva. E lá ele fala assim: estudemos resignação em Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de passivamento à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade, mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Achei bacana esse trecho, né? Porque a gente precisa de compreender, né, o sentido da resignação no seu objetivo maior. Porque quando ele estava na cruz, ele estava submisso, então, a uma crueldade? Não. Ele estava contrário à crueldade, mas mostrando a sua força diante de um propósito do bem. Ou seja, eu não vou contra a lei, não vou vingar da lei, mas vou obedecer, mostrando que eu sou um espírito imortal. Eu estou acima de tudo isso. Então essa força me sustenta diante de um sofrimento desse porte. Então, para nós, que o sofrimento é minúsculo, diante daquilo que o Cristo passou, então, seja qualquer enfermidade, cabe a nós, no processo da existência, da caminhada, ir nos alimentando, internalizando o Evangelho, os testemunhos de Jesus. Por quê? Porque isso vai nos dar uma condição melhor. Então, aí, diante das enfermidades, nós vamos dizer: bom, combatê-la eu não posso, mas eu posso aceitá-la estando acima dela. Como o exemplo que você deu. Você está com câncer, mas estou bem, está legal. Vou vencer essa etapa, porque já venci tantas outras. O símbolo do Calvário, da crucificação, ele é sempre mostrado como símbolo de sacrifício, né, de dor, né, de sofrimento. É o máximo do sofrimento. E aí, né? Como você viu, se a gente for analisar a proposta, na verdade, no pé da letra do que o Cristo passou, ele não foi conivente e não combateu. Ele resignou e perdoou. Então ele foi sacrificado, judiado, machucado, mas na cruz ele pede para que o Pai perdoe porque não sabe o que faz, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, nenhuma dor que foi infringida ao corpo dele, embora ele tenha sentido, não fez despertar nele nenhum sentimento de revolta, de mágoa, de rancor, apenas de amor. É isso que a resignação provoca, né? Então, é muito bom falar do Evangelho de Jesus, porque a gente fala não das palavras dele, mas fala das atitudes dele, que depois é que se transformaram em palavras. Ele fez um exemplo vivo, ele foi o exemplo vivo que foi depois compilado. Não foi uma cópia conversada para depois representar. Ele foi o exemplo. Então, é muito vivo a presença dele nessa proposta da resignação. Seguindo no capítulo aqui, ainda diz: estas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores deste mundo são dívidas de suas faltas passadas. E essas dores pacientemente suportadas na terra, poupa-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura e assegurará a tranquilidade para o futuro. Aí nós lembramos lá do livro Há 2000 anos, quando Públio Lentulus foi procurar Jesus, né? Quando ele se depara com Jesus lá e sente toda aquela força dele que até o faz dobrar o joelho. Jesus fala: eu não vim atrás do homem orgulhoso, né? Eu vim atendendo um pedido daquela mãezinha. Mas você está tendo uma chance de ouro, como Jesus disse agora.
Você tem uma chance agora, uma oportunidade de aceitar agora, de renovar agora, ou seguir pelos milênios, né? E Públio Lentulus, naquele momento, tal como hoje, muitos de nós ainda, pelo orgulho e pelo egoísmo, não aceitou a proposta. Públio Lentulus passou um sofrimento enorme, né, que é narrado no livro há 2000 anos, até a sua morte, cego. Depois reencarna depois como um escravo, né, o Nestório, e tantas outras reencarnações de sofrimento só bem posteriori, que ele vai servir o Cristo, né, sendo a última oportunidade como mentor do Chico Xavier, sendo ele o Emmanuel, que possivelmente já esteja encarnado mais ou menos com 21 anos de idade, né, que segundo Chico falava. Imagino eu que ele está por aí já pronto e sedento para falar um pouquinho mais de Cristo. Já deve estar falando por aí. É tão interessante que o propósito de Jesus não ter escrito nada é porque quando se escreve pode-se interpretar como algo mais fácil. Ah, não, escrever é fácil, falar é fácil, fazer é difícil. Então ele fez e deixou que os outros, por uma necessidade, né, relatasse tudo aquilo que ele passou, tudo que ele exemplificou, tudo que ele semeou. Porque aí, isso é o Evangelho Redivivo. Isso é trazer para nós uma realidade da qual nós estamos vivendo. Isso nos abre a consciência, né, o coração, para compreendermos a nossa caminhada, a nossa existência. Quando aí diz que muitas vezes, né, esse sofrimento ele é reparador pelos débitos do passado, mas nós precisamos de deixar isso aqui no ar, que muitas das vezes nós estamos provocando sofrimentos nessa existência. Se fizermos um balanço, né, dos nossos dias de hoje até o início da nossa reencarnação atual, nós vamos ver que houve vários delitos que nós estamos agora amargando muitas vezes. Exato. Muitas das vezes. E tal qual Públio Lentulus aqui, como nós falamos aqui também, embora o Cristo não esteja em carne, mas ele está presente através do seu Evangelho e dá-nos de novo a oportunidade. É como se dissesse, você está tendo uma oportunidade agora de se redimir ou seguir pelos anos, né, reparando suas faltas, pelos sofrendo milênios, mais, né? Então, como você falou. Então, nós temos uma oportunidade. Nós falávamos esses dias, né, Elmes, em um outro estudo que a gente tem, o quanto é nova a doutrina espírita, que bênção que nós, nesta encarnação, já estamos em contato com a doutrina dos espíritos e que já temos uma clareza, né, desta vida espiritual que somos, de vida de espírito que somos, e com isso nós temos uma condição, né, através da doutrina, de entender e aproveitar melhor essa oportunidade. Isso nos evitaria sofrimentos futuros. E quando você falou que Jesus não está mais, óbvio, né, entre nós encarnado, né, mas está em espírito, e se ele estivesse encarnado como ele esteve à época, e é o maior exemplo, esse exemplo aí de Públio, né, do senador, não resolveu a presença, que muitos falam, nossa, mas se Jesus estivesse aqui seria diferente, eu mudaria. Quem nos garante que nós não estivemos lá no entorno sabendo quem era ele e jogamos pedra? Mas o que eu quero dizer é que isso não resolve, que nós temos uma passagem de Lázaro, né? Avisa os meus para que eles possam... Não vai adiantar, já foram tantos avisos. Então, ou nós, né, tiramos essa máscara da hipocrisia, né, da rebeldia, dessa preguiça rançosa e busquemos nos espiritualizar, e nós temos material para tudo isso, ou nós vamos nos arrastar por longos tempos, porque ele está conosco. Basta
que eu faça um movimento nesse sentido, não no sentido religioso, mas no sentido de uma vida aonde você está pleiteando e convivendo com aquilo que é correto, com o caminho que te leva a uma vida melhor, vamos dizer assim. E a gente fica negando, mudando de estrada, buscando atalhos difíceis. E qual a diferença dele estar encarnado hoje? Vamos supor, vamos falar para um terceiro. O que você queria perguntar para Jesus? O que você faria para entrar no reino de Deus? Ele já falou. Ele falou para o jovem rico. Todos os diálogos que nós gostaríamos de estabelecer com ele está retratado. Ele falou. É só ir ver lá no diálogo com o jovem rico, ele vai. E ele fala para nós, vós sois luzes, né? Vocês, se quiser vir até mim, renuncie a ti mesmo, pegue sua cruz, nessa cruz do sofrimento, aceita as aflições que ele vai, e venha até mim, mesmo com essa cruz, pegue ela e siga-me, renuncie a si mesmo, renuncia às suas conveniências, né, que é difícil da gente renunciar às conveniências. Então, que pergunta você gostaria de fazer para ele? A pergunta que você faria para Jesus encarnado, pode fazer novamente e você vai achar a resposta no Evangelho, que ele respondeu a todos que fizeram essas mesmas perguntas. Se não, a hora que você for fazer a pergunta, você já tem a resposta. Que às vezes ele responde até antes. E aqui no livro aqui, Ceifa de Luz, de Emmanuel, aqui também ele trata desse assunto, sobre bem-aventurados aflitos e os motivos de resignação. Então ele diz o seguinte: bem-aventurados que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. É uma lembrança. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna-se entrar à concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência, aprendiz, recusando a lição, ou doente, abominando o remédio. Então, nós somos essas pessoas que pedimos esta oportunidade, mesmo que sejam elas em uma condição de sofrimento. E embora, relembrando o que ele disse para o irmão X, né, Jesus não pede sacrifícios, né? Ele é misericórdia, ele é compaixão. Então ele deu-nos a oportunidade, se formos analisar a nossa vida, todas as pessoas que sofrem, e eu percebo, né, uma quantidade muito grande de gente à beira do suicídio, à beira da loucura, amigos, né, que eu conheço e que estão sendo internados em clínicas psiquiátricas para tratamento. Por quê? Porque não estão conseguindo lidar com seus conteúdos e com a sua existência. E você vai olhar para a pessoa, você vê pessoas que são financeiramente tranquilo, não estão em dificuldades que justifiquem. Você vai olhar a vida, tem relacionamentos felizes, vive uma família, constitui família com filhos. Você vai olhar o corpo, é saudável, todos os membros. Você vai olhar a pessoa, a estatura, né, a escultura física, é bonito ou é bonita. E, no entanto, não estão conseguindo vivenciar as suas experiências. Por que ocorre esta situação, né? Então, nós requisitamos isso, nós pedimos, e quando ela nos vem, quando nós entramos aqui neste mundo, no plano físico, como diz aqui, nós entramos numa concha, né? E isso nós retraímos e nos apoiamos novamente no nosso orgulho, o que dificulta a nossa caminhada. E completando o que você falou, então por que nós sofremos tanto, né? E a resposta está nos evangelhos, né? No mundo tereis aflições. Então, quer dizer, toda essa situação que nós vivenciamos na Terra é pertinente
à criatura humana. É algo para todos nós, ninguém está isento. E é tão interessante que sofrimento é relativo, né? Para um sofrimento é algo muito grande, para outro, um sofrimento análogo, né, é algo ínfimo, não representa nada. E isso significa um amadurecimento espiritual, né? E todos nós vamos amadurecer. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar isso, nós temos que ir ao encontro disso, né? Então, quando a gente é resignado diante da lei divina, né? Ou seja, mantém uma obediência, né? Uma submissão a essa lei, então todas as coisas eu vou ao encontro, mas sempre para que eu possa dar uma solução, a lei divina fala primeiro. Aí eu tomo atitude. Porque se eu tomar atitude por conta do ser humano que sou, eu vou contrariar a lei divina. Contrariando a lei divina, o sofrimento infla. Então me perturba mais um pouco. Quando você disse aí, né? Por que a gente sofre tanto? Se a gente perguntasse qual que é o tanto do seu sofrimento, né? A gente envolve com as coisas que são naturais do cotidiano, são naturais. E nós falamos que é sofrimento. E aí nós falamos, mas eu sofro tanto. E se tivesse uma inquisição, uma pessoa que chegasse do lado e fizesse essas perguntas corretas, falasse assim, por que você sofre tanto? Qual é a natureza do seu sofrimento? E ele começa a narrar o que é sofrimento. E, na verdade, muitas coisas, aí a gente começa a ter um comparativo com pessoas que realmente têm sofrimentos latentes. A gente pode citar muitos que estão em volta, que são sofrimentos por enfermidade, são sofrimentos por falta de privação de uma família, são sofrimentos por privações materiais. E aí, se comparado ao sofrimento que ele diz, eu sofro tanto, muitos se envergonhariam se a gente se dispusesse na frente e falar, vamos falar de sofrimento? Quais são os seus? Eu vou citar aqui 3 pessoas que nós podemos visitar agora para falar de sofrimento. Compara. A maioria se envergonharia. Então, muitas vezes o que nós falamos que sofremos tanto são as coisas do cotidiano que todos estão envoltos, né? São naturais. Quando você falou aí do sofrimento, então vou citar do outro lado. Quantos que sofrem porque têm o poder, porque têm uma beleza exuberante, porque têm muito dinheiro, né? Então são muitos que sofrem tendo as coisas, né? Muitos porque é famoso, então sofre. Então é aquilo que o sofrimento não escolhe, ele está para nós. Então nós escolhemos sofrer. De que forma? Aí você falou, eu ponho a quantidade que eu quero, né? Nós estávamos no programa mais cedo aqui, e o Alan falou uma coisa interessante aqui, né? Ele está lendo um livro, e onde a pessoa fala das escolhas. E fala, todas as nossas escolhas, você vai escolher um problema para enfrentar. Seja qualquer escolha sua, você vai falar, aqui se eu vou fazer... Tem um preço, né? Vai ter um problema aqui que eu vou ter que enfrentar. Se eu for para cá, vai ter um problema. Então, você vai escolher quais os problemas você quer enfrentar. Então, é muito importante a gente saber disso, porque no mundo tereis aflições. Mas lembre, eu venci o mundo. Então, palavra de Jesus. As aflições são naturais e é preciso que a gente se resigne a elas. Então, vamos continuar a nossa leitura aqui para entender um pouquinho mais, né? O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia em dinheiro para o seu credor. E diz o credor, se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenha pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre, pagando 1/100º do que deve, né? Então, essa comparação que ele faz. Em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Então, muitas das vezes, esse sofrimento que nós temos aqui, como Jesus diz que ele é misericórdia, não é sacrifício, ele não exige sacrifício, mas sim misericórdia.
os nossos sofrimentos poderiam ser bem maiores. Mas Ele nos permite ter uma pequena parte. Então, que a gente possa aceitar e entender a proposta e seguir adiante. Mesmo com os problemas, há condições de conviver com eles sem fazer que eles sejam uma montanha, né? Intransponível. E nessa leitura que você fez, esse trecho, a gente pode também abrir um campo de reflexão no seguinte ponto. Se você deve X, então ele te propõe você pagar a 100ª parte para quitar. Então é assim que a gente faz no plano espiritual. A gente cheio de encrencas, né, vamos dizer assim, então a gente pede todas elas numa encarnação para saldar aqueles débitos. E até aceita em algumas situações. Na maioria, ameniza para que a gente aguente firme, mas é aceito e a gente vem com fardo, não desproporcional, mas de acordo com o que você pediu e você suporta, para que você possa carregá-lo. E aí a gente começa a ir deixando nas encruzilhadas esse fardo e adquirindo outros. Então, é o grande problema. Se nós pudéssemos, e se nós tivéssemos a coragem, então a gente saldaria muitos débitos, apenas num espaço estreito aí de 70 anos, 80. O que significa isso? Para que nós possamos retornar de onde nós viemos. E é difícil isso? Não é. Não é receita, mas a gente tem condições de colocar esse propósito na vida, porque eu tento fazer isso. São coisas que nos aborrecem e que nós damos proporções gigantescas a elas. E quanto maior a atenção você vai dar a uma pequena falta, maior ela fica. Então, tem coisas que você pode resolver agora, e a maioria dessas situações, Elmes, elas provêm do outro. É a incapacidade de lidar com a intolerância do outro, é a incapacidade de lidar com a incompreensão do outro, é a incapacidade de lidar com a limitação do outro. Então, nós, às vezes, nos colocamos nessa empáfia, nesse orgulho, nesse egoísmo do que eu sou e eu posso, e acaba que não percebemos isso. E isso do outro me faz sentir muito mal, me faz sentir angústias muito grandes, e faz com que eu viva um sofrimento grande. Que dá para melhorar? Dá. Tem situações que, se você não der tanta atenção, elas passam rapidamente. Então, a gente precisa aprender a viver melhor. Porque quando eu vivo melhor, mais resignado às situações, não dando tanta importância às discrepâncias que realmente existem no mundo, nós temos condições de ter uma vida mais saudável, mais tranquila, e com o passar do tempo nós vamos vendo que isso é bom. E isso é bom e a gente vai querer mais. E passa um período que você vê que muitas coisas já não te incomodam mais, não te incomodam no outro. Eu tinha tantas coisas que me incomodavam demais que chegava a ficar doloroso. Hoje eu já consegui isolar, eu não tenho muitos problemas com algumas situações que antes já me deixava angustiado. Hoje não deixam mais. Por quê? Porque eu me permiti esse trabalho. Então é um trabalho que a gente precisa de fazer para uma melhoria substancial na nossa vida, de qualidade de vida. Seguindo aqui uma leitura aqui do livro da fonte Ceifa de Luz, de Emmanuel, ele ainda diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante dos serviços aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, olha só, Jesus passou por aqui, também teve as aflições, também teve. Ele poderia se queixar como nós nos queixamos. Ele poderia aumentar a carga de sofrimento dele, como nós aumentamos com as queixas.
Mas ele não deu atenção, ele seguiu na sua proposta, com a sua verdade. Sempre que ele era interpelado, ele repetia a sua verdade, não ofendia, não machucava, não maltratava, mas não saiu da sua rota. E tudo sofreu, tudo sentiu, mas o que ficou impresso é a sua força, pela resignação e pela humildade. Você se lembra dos soldados que o maltrataram, daqueles que o chutaram na cruz? São nomes de anônimos que as pessoas não se lembram, né? Não sabem quem é. Mas Jesus ficou marcado pela humanidade inteira, pela sua resignação. Então, veja só como somos lembrados. Deixa eu seguir aqui no livro, na Ceifa de Luz, ainda tem mais um pedacinho que eu gostaria de falar aqui, que é interessante. Provocações e problemas habitualmente são testes de resistências necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a âncora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aquele que hospedam na própria alma. Então, olha só, quando não aceitamos o desespero, as lamentações, é uma sobretaxa, ou seja, ela torna a minha causa mais problemática, o meu sofrimento mais doloroso, a minha dor maior. Pressão arterial sobe, né, que os batimentos vão lá em cima, né? O suco gástrico produz mais, cria então um embaraço estomacal, a cabeça dói. Desarmoniza toda a estrutura física, né? Então, assim, tem situações, né, essas aflições, que elas são tanto quanto naturais da condição humana que nós vivemos, então elas são necessárias, né? Então, a maior receita é que nós sejamos resignados diante da lei de Deus, porque as outras coisas tomarão o seu curso natural, né, de um burilador desse espírito imortal que busca a sua ascensão. E o processo natural é que a gente busque essa compreensão da lei de Deus dentro da gente, dentro de nós mesmos, para que não dependamos da luz do outro. Ainda que no item de Emmanuel, isso aqui está na revista Reformador, ele fala nem todos os aflitos, é o título, né? Então ele diz, a aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em crime ou em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste valoriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e de desânimo. Então, olha só, a lição, raros aprendem, é tesouro que não se recebe facilmente. Então, quando a espiritualidade nos diz que é difícil estar reencarnado, é difícil receber essa oportunidade reencarnatória, é difícil. E estar encarnado é uma bênção. O sofrimento, por isto também, constitui para nós uma bênção, porque é uma bênção reparadora. Ela é um remédio que nós necessitamos, mas que precisamos tomar sem fazer careta. Nós fazemos careta demais para tomar esse medicamento. Nós temos ainda assim, uma impressão, acreditamos que o sofrimento
ele é destrutivo, ele é punitivo, ele te arrasa. Então, a gente criou isso. Culturalmente, nós temos isso, quando falamos de sofrimento, né? E a doutrina espírita veio revelar que nada disso faz parte do sofrimento. Isso faz parte da nossa condição, da nossa proposta, né? Mas o sofrimento é aquilo que você leu. O sofrimento é um bisturi reparador. É ele que tira, né, o abscesso. Ele que vai ali na infecção para drenar, para que a dor seja aliviada. E a gente fica protegendo até que o tumor toma conta, né? Então demora-se. Por isso que ele fala, não é fácil. Não é fácil porque nós não nos propomos a enfrentá-lo. É óbvio que ele já sabia disso, diante da nossa condição. Mas depois de quase 2000 anos, né, do Evangelho de Jesus, nós continuamos os mesmos. Esse é que é o problema. Nós, estou falando, né, a gente está aqui estudando, mas nós não estamos aqui dando aula porque nós não temos condições nenhuma, nem, né, psíquica, emocionalmente, né, do conhecimento das letras. A gente não tem isso tudo, mas esse estudo vai nos fazendo sentir a necessidade de podermos perceber e penetrar na importância que é o sofrimento e a sua significação na Terra, né? Então, nós vamos entendendo a resignação. E para entender essa proposta do Cristo, né, bem-aventurado os aflitos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Embora nosso tema hoje nós falamos muito de aflições, né, foque nas consolações. Né? É preciso que a gente olhe o nosso dia a dia e veja o que é sofrimento. Às vezes o sofrimento que eu acho foi um dia duro de trabalho, isso não é sofrimento, isso é bênção, né? Você tem o trabalho, né? Exatamente. Às vezes o sofrimento foi uma pequena discussão em família. Isso aí é reajuste reparador para todos nós. Então é preciso que a gente aprenda a fixar nas benesses, nas consolações. A nossa vida é muito dinâmica. E nós temos por nossas carga instintiva e primárias, ainda primitivas, ser muito forte, a nossa conexão maior é com a dor. E embora seja muito mais fácil conectar com a luz. Então é preciso que a gente possa olhar a nossa vida no dia a dia, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, e olhar quantas benesses nós já tivemos. Isso é consolação. Quanta coisa boa nós já tivemos na vida, quantas vitórias, quantas realizações, seja de cunho pessoal, afetivo, seja de cunho material. Isso é consolação. Então é preciso que a gente foque mais nas consolações e olhe que a sua vida, a nossa vida, não é um fardo. Nós vamos perceber que nós estamos transitando pela vida de uma forma tranquila e até segura. Por quê? Porque nós estamos conscientes, é importante estar conscientes da necessidade da alma, da necessidade da dor no processo respiratório. E isso não vai nos causar muitas aflições no futuro. E é interessante, né, que eu falo assim, reencarnar não é fácil. Por uma situação, assim, vou dar um exemplo aqui. Você, aqui reencarnado, usa roupas normais. Resolve vestir uma roupa super pesada, põe um fardo, né, uma mochila nas costas pesada, né, uma botina meia robusta, e vai andar o dia todo. Você vai ver o tanto que é difícil. Mas você precisa dessa experiência para perder peso, né, para treinar para alguma competição. Então você se sacrifica diante de tudo isso, sabendo que em breve você tirará essa roupa. Então o corpo físico representa isso, porque eu não sou, você não é, nós não somos o corpo físico. Então quando nós vestimos, por natureza,
ele já pesa. E esse peso gera esforço. E esse esforço combina com sofrimento. Mas é um sofrimento que vai te fazer melhor. Então, ou seja, vou caminhar 2.000 passos, mas estarei livre após os 2.000 passos. Exato. Vamos mandar um abraço aqui para o Valdécio Júnior, nosso companheiro aqui da rádio também, para a Georgia Nilda, que está assistindo a gente, para minha esposa Lilian Kélia, para Eva Ferreira, para o Jurandir Cândido, para todos vocês que estão aí nos assistindo, que também gostam de falar, de ouvir sobre o Evangelho. Um grande abraço e que a luz desse Evangelho do Cristo possa estar iluminando os seus lares. Para encerrar o nosso tema aqui de hoje, a gente vai lembrar também daquela proposta, né, que é uma história, mas que faz todo sentido. Quando diz, por exemplo, aquele moço que tinha a cruz muito pesada. Ele falava assim, nossa, minha cruz é muito pesada, eu não consigo arrastar essa cruz. Como eu sofro? E lamentava o tempo inteiro, né? Então Jesus manifesta para ele e fala, olha, você pode, né, às vezes, tirar um pedaço da sua cruz ou escolher uma cruz mais leve, menor. E você pode carregá-la, se você preferir. É a escolha, livre-arbítrio, né? E ele pede para que corte um pedaço, né, da sua cruz, tire um pedaço daquele madeiro que estava tão pesado para afrouxar um pouco. E ele leva aquela cruz e já sente um pouquinho mais leve, porque aquele pedaço foi tirado. Mas chega muito adiante, ele tem que atravessar um abismo para o outro lado, um lado melhor. E aí a cruz era exatamente essa que servia de apoio entre um lado e o outro, e faltava aquele pedaço. Então ele não teria condições de alcançar aquele lado. E essa história aqui é interessante, porque nós podemos falar assim, muitas vezes nós abdicamos de sofrimentos que estamos vivenciando, porque achamos fracos para ele, e pedimos para que Deus tire isso da nossa vida, né? Mas às vezes este sofrimento é o ponto necessário da nossa redenção. É o que está faltando para a gente alcançar um caminho mais virtuoso. Então é importante que a gente entenda e aceite, não com a hipocrisia de que devemos sofrer, mas com o entendimento lúcido de que os sofrimentos existem no mundo, o mundo é um mundo de provas e expiações, as dores existem, nós não somos os únicos, todos estão sofrendo, cada um seu quinhão, mas que a gente possa ter resignação para levar adiante, porque quando superarmos, vai ficar tudo mais fácil e tudo mais leve, né? Eu queria agradecer a todos que estão conosco por esse programa, dizer também que este deste ano o último programa ao vivo que nós estamos fazendo, né? Depois estaremos repetindo os programas, vai continuar todos os programas, e nós vamos retornar no dia 10 de fevereiro, porque agora tem as festas de fim de ano, os trabalhos... De fevereiro ou de janeiro? De fevereiro. De fevereiro. Porque vai passar, porque a rádio também vai fazer uma reformulação aqui, então nós já voltamos já mais organizados no dia 10, no início de fevereiro, né? Então, desde já, nós agradecemos por estar conosco, continue com a Sintonia do Bem, todos os programas estarão passando em reprise. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço para o Claudinho, senhor Cláudio Cardoso, e para o meu amigo Elmes, que vai fazer falta, né, Elmes, esse tempinho que vai ficar meio longe, porque é bom esse momento que a gente discute o Evangelho, a gente bate um papo, né, a gente, às vezes, quase não senta para falar do Evangelho, e aqui a gente tem essa oportunidade e a gente conversa muito sobre isso. Sem dúvida, vai ser um período aí que a gente vai estar distante, né, da rádio, mas que continuemos todos, né, vinculados a essa proposta do Espiritismo, né, que ela nos liberta. Então, não nos distanciemos, porque nós vivemos momentos difíceis, né, no planeta Terra, e nunca precisamos tanto de Jesus quanto estamos precisando nestes momentos. Então, abracemos o Evangelho através da família, dos amigos, da sociedade, e vamos fazendo assim o nosso plantio de homens e mulheres com propósitos novos, né? E como o Sam disse, a gente vai voltar em fevereiro,
mas não nos garantimos se não estivermos encarnados, mas, se Deus permitir, desencarnados, nós estaremos assim mesmo, auxiliando, estudando e aprendendo, né? Espero que eu esteja. Então a gente agradece, né? Quero desejar aqui para os meus amigos aqui um Feliz Natal, né? Um próspero Ano Novo, para todos os ouvintes também, que esse momento possamos perceber e sentir Jesus mais próximo. Então, um Feliz Natal para todos vocês, que o ano vindouro, né, seja rico, né, de alimentos espirituais para todos nós, e que juntos nós venceremos a nós mesmos diante das dificuldades que nós carregamos. Então, para encerrar, né, me permitam dizer obrigado, Divino Mestre Jesus, pela oportunidade, por estarmos aqui, por podermos estar já caminhando, entrando às portas da doutrina espírita, e isso tem nos feito tão bem, Senhor. Todo o movimento, todos os espíritas, buscando o seu quinhão através da sua misericórdia, através de tudo que o Senhor tem para cada um de nós, da sua presença em nós. Só temos que dizer muito obrigado, que a paz do Senhor invada os nossos corações e assim, com essa paz do Senhor, nós possamos caminhar e romper as barreiras da ignorância e da teimosia que ainda carregamos conosco. Obrigado, Senhor, nos permita encerrar. Que assim seja.